Diz-te alguma coisa? Diz muito. Diz-te o quê? Diz memórias boas e más. Gosto muito de viajar. Já estive muito envolvida nesse mundo por dentro. E diz muito do que eu sou hoje. Foi um estilo de vida que eu tive que me moldou muito da Marta que está aqui. Contextualizando aqui um bocadinho as pessoas normalmente conhecem-te muito por estar sempre ao balcão, a ajudar, estar sempre lá para ouvir, para responder, para prestar essa ajuda, mas a realidade é que tu tens toda outra vida por trás. Tu és licenciada em Psicologia. Sou. Já controlaste aviões no Aeródromo de Cascais. Já sim, senhor. Como é que isto surgiu na tua vida? Porquê Psicologia? Sim. Porquê a parte dos aviões? Então, a Psicologia foi uma escolha na altura que me pareceu óbvia. Não sabia o que queria fazer, estamos ali 18 anos, o que é que eu vou fazer agora? Tinha ali algumas opções. Psicologia era uma escolha segura para mim. Uma área que eu sempre gostei, eu sou muito curiosa, gosto muito de saber como é que funcionamos e porque é que somos assim, e a parte de interagir, como é que as pessoas são em grupo. Era uma coisa que eu já gostava, já lia sobre isso, via filmes sobre o assunto. Então tinha algumas opções que me pareciam corretas na altura, a Psicologia era uma delas. Adorei o curso, gostei muito, aprendi muito sobre os outros, aprendi muito sobre mim, que era o que eu queria. Okay. Na altura de, ok Marta, o que é que vais fazer dentro da Psicologia para o resto da vida? E eu pensei, não sei. Quando foi para pensar na parte de vais usar isto para quê na tua vida, eu tive ali uma pequena crise de não sei, não me vejo a fazer isto. Okay. Gostei muito da aprendizagem e continuo a gostar de aprender, é um foco meu na vida, mas cheguei ali a uma parte que não me via a fazer aquilo e estava pronta ali para fechar um capítulo. E então, conheci algumas pessoas que me apresentaram ao mundo da aviação, mais concretamente ao mundo do controle de tráfego aéreo, trabalhar num radar, que é um mundo que pouca gente conhece, e então eu pensei, ok, vamos sair da nossa zona de conforto, sim ou não? E pensei que sim. Pronto, aventureira, Marta muito inocente, nunca tinha experimentado nada na vida, era tudo muito fácil. Bora, vamos fazer os testes para ver se entramos. Larguei o curso, foi um pouco arriscado, porque eu ia fazer testes que se não passasse, acabou e já não tinha curso porque tinha desistido. Fiz os testes, acabei por passar e entrei num curso que me demorou ali alguns aninhos, que concretizou com um estágio em Cascais, onde trabalhei durante uma temporadazinha de escola, a terra e outras coisas. É um mundo muito à parte, ou seja, eu comecei numa zona e fui para outra de 180 e depois acabei num ginásio. E o que é que essa saída para Cascais e essa entrada na aviação, para quem não conhece, é efetivamente um mundo que muitos não conhecem, mas é um mundo de muita responsabilidade. Porque tu, literalmente, estás a dizer, podes aterrar, podes descolar. O que é que esta aventura trouxe na vida da Marta? Muito stress. É uma área muito complicada, é uma área de resposta rápida, é uma área de muito stress e tens que saber lidar com o stress e obrigou-me a crescer muito rápido. Uma coisa que eu não estava pronta, portanto deu-me ali um empurrãozinho que eu precisei, que me fez muito bem, mas também me fez ali umas mudanças muito rápidas que na altura foram complicadas de gerir. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu sou uma pessoa que mete muito peso em mim mesma para cumprir as coisas e tive que aprender que nem sempre corre como queremos e que nem sempre vai correr tudo bem, então acabei por ter que, à força, gerir isso. Chorei muito, passei muito stress, porque é muita coisa rápida e acumulada. Chegas ao fim do dia, aconteceu muita coisa que tu nem te lembras, se for preciso. Pois. Então obrigou-me ali a crescer muito nesse sentido. Também foi a área que me tirou o tapete na vida e que estava a correr bem, depois deixou de correr bem e era uma área que eu gostava muito, eu dediquei muito tempo a uma área muito específica, ou seja, a Psicologia abria-me algumas portas, mas depois fui para uma área que era muito específica e aquele era o mundo que eu passei a conhecer, era aquela bolha ali de distâncias radar e de vetores, coisas que se eu falar com pessoas, não é normal, pessoas normais, mas com pessoas que desconhecem estão fora desse mundo, são ridículas e é um contexto tão específico, não é um conhecimento que me traga muito para portas cá fora. E de repente o meu caminho fechou-se lá e pensei, ok, tenho este conhecimento,
e eu não tenho onde o aplicar agora. Portanto, Ok. foi uma área que me deu muito, que me fez crescer muito, mas foi uma área que também me tirou muita coisa. Portanto, é uma área complicada. A minha vida. Sim. Sim. Quase que consigo prever a resposta a esta pergunta, mas vou-te fazer na mesma, que é, roes mais as unhas agora, que trabalhas no FitTest com o apoio ao cliente, ou na altura, quando trabalhavas na aviação? Não é uma resposta assim tão fácil. Porquê? Porque aqui no FitTest eu tenho espaço para respirar. Ok. E lá muitas vezes não tinha. Eu estava sentada mesmo, era muito trabalho sentado, isto persegue-me na vida. Eu estava sentada, só que eu tinha sempre qualquer coisa. E nós aqui também costumamos dizer, quando alguém diz, não tenho nada para fazer, tens, nós arranjamos sempre o que fazer. Sim. Mas conseguimos respirar. E lá não tinha tanto tempo para isso, portanto, se Ok. calhar até vou mais as unhas agora, infelizmente. E esta mania tua de roer as unhas é porque stress? Ansiedade? Uma historiazinha engraçada, eu comecei a roer as unhas para imitar a minha irmã. Ok. Ok? A minha irmã tem mais 7 anos que eu, portanto eu naquela altura já via o que ela fazia e foi uma das coisas que eu comecei a imitar. Podias ter arranjado uma coisa mais Podia ter saudável imitado uma coisa para mais fazeres. saudável, escolhi isso, pronto, estar assim, mas diria que é ansiedade, sim. Não só a ansiedade má, pronto, aí é um bocadinho da parte da psicologia, Sim. é mesmo da personalidade já mais ansiosa e eu se não tenho nada para fazer eu estou a fazer isto, pronto, e depois é o escape de estar aqui, se for preciso não estou a roer, estou só com a cena, Ok. a cena, palavra Com o feia. dedo na... Com ter as Sim. unhas, sim, é muita ansiedade, mas nem sempre só períodos de ansiedade. Se eu preciso, quando estou mais ansiosa, nem estou a roer as unhas, é só no dia a dia, é quase não é escape, mas é o natural para mim. Ter qualquer coisa e faço isto. Até agora ainda não roes, portanto estamos tranquilas. Estamos tranquilas, não, Boa. à frente das câmaras não roer. Podemos então prosseguir. Sim. Boa. Então agora vem a pergunta difícil, que é quem és tu? Quem é a Marta Pronto, que eu tenho hoje sentada aqui à minha frente? A Marta. É uma pessoa que gosta muito de filosofia, portanto vai ser uma resposta muito aberta. Ok? Gosto de dizer, já disse aqui algumas coisas, sou perfeccionista, gosto que as coisas corram como eu quero, mas acho que sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que gosta muito de ler, gosta muito do seu chazinho, acho que são as características da Marta posterior, portanto acho que é muito por aí. Uma pessoa calma, uma pessoa que gosta de ouvir, diria que isto é a Marta, uma visão assim mais No seu todo. fora, sim, exatamente. Nós aqui dentro do FitTest, quem trabalha connosco ali no back-office sabe, nós brincamos muito contigo por dizermos que tu és uma alma velha. Sim. É assim que te consideras? Exatamente. O chazinho, o livrinho, sim, aquela horinha certa para deitar, a horinha Exatamente. certa para levantar. Jantar às 6 da tarde, não é possível porque estou aqui. Redes Mas, sociais sim, poucas. muito poucas. Eu fazia e apagava, agora desde que criei o Instagram que tenho agora, em 2019, 19 eu acho. E foi o que consegui manter, porque de resto eu tinha sempre aquela coisa, vou espreitar, não, vou apagar, porque eu não gosto de ter esses vícios. Eu luto contra esses vícios. És uma pessoa pouco da internet, pouco das redes sociais. Sim, já estive muito dentro, já passava noitadas ao computador, não sei bem a fazer o quê, e é nisso que eu penso, tu não estavas a fazer nada, portanto vamos afastar. Pronto, prefiro o meu livrinho, prefiro aquele conteúdo mais calminho. Pronto. Ok. E qual é que é a tua primeira memória de vida? Estar a ver um desenho animado muito específico. Ok. Ok? Chama-se Bully, é um boneco de neve que está a vender gelados na praia. Procurem, está no YouTube. Ainda existe? Ainda existe no YouTube. Ok. É um desenho francês, era uma cassete que eu tinha e eu era mesmo muito pequenina, mas eu lembro-me especificamente deste episódio do início ao fim. A sério? A sério. E tinhas mais ou menos que idade? Não sei dizer, mas era o episódio mesmo lembras? novinho. O episódio, sim, exatamente. Mas nem os meus pais se lembram disto. Portanto, eu era mesmo muito novinha. Eles nem se lembravam desta cassete, eu insistia e depois um dia encontrei no YouTube e fiquei muito feliz. E qual é que é a tua memória mais embaraçosa? Mais embaraçosa? Sim, aquela que deixa assim mais envergonhada. E vai dizer algo também sobre mim, vou-vos dando aqui umas dicasinhas. Foi uma vez que eu chorei muito em público. Não em público, tipo à frente de muita gente, mas à frente de pessoas suficientes e foi muito embaraçoso. Eu não gosto de chorar ao pé dos outros. Sim, eu posso dizer que trabalho contigo há quase 2 anos e rara foi a vez que isso aconteceu, portanto... Sim. Eu sou muito de pôr para dentro e quando estou sozinha lá, pronto, foi uma choradeira. Eu acho que para os outros não foi embaraçoso porque foi justificado, mas para mim eu ainda guardo muito como embaraço. Mas porquê é que utilizas essa armadura tão forte que é eu não posso chorar porque há muita gente a ver-me? É meu. Eu acho que não
tenho uma resposta para ti. Ok. Eu sempre fui assim, eu sempre fui de guardar, é mau, não deve ser assim, mas eu sempre fui de guardar e de resolver comigo mesma. Se calhar já sou um bocadinho menos, mas continuo a ser muito assim. Vais trabalhando nisso, mas Nem o chorar és de então... exteriorizar quando uma coisa te incomoda. É de refletir, guardas para Eu ti, acho que refletes. sou, não é das razões mais óbvias. Uma pessoa que convive muito tempo comigo e que se calhar observa mais, sabe ver quando alguma coisa não me cai bem ou quando estou Sim. chateada, mas não tenho aquela reação óbvia. Não sou de gritar, não sou de atirar as coisas para o chão. Se calhar depois, mesmo que seja com os outros, se calhar depois eu descarrego em mim mesma e liberto sozinha. Mas isso não te cria mais stress? Porque acabas não. Por teres essa luta contigo Sim, própria. sim. Já criou, e foi aqui que depois entrou este mundo, para mim, que é o desporto. E eu utilizei o desporto como um escape nesse sentido. Onde é que tu cresceste? O que é que isso te trouxe? Onde é que isso te moldou? Como é que isso te construiu? Então, Marta Nascente Barreiro, nascida e criada, vivi lá durante muitos anos. Aliás, só me mudei do Barreiro ano passado, vivi sempre lá. Cresci com uma família grande, muitos primos, muitos familiares da minha propriedade. Portanto, eu cresci, não sei assim, muito de família, de coesão, de estar com os próximos. Tenho um núcleo muito grande nesse sentido. Brinquei muito na rua ainda. Eu era muito reguila, não parava quieta. Sempre tive aquela segurança de ter um núcleo, não só família, pais e irmã, que agradeço muito e são muito juntos e ainda somos muito próximos, mas mesmo com essa sensação de família, tinha sempre companheiros, tinha sempre alguém para me ajudar um bocadinho em tudo. Portanto, cresci muito num seio privilegiado, que eu acho, e de muita sorte, que tive sempre gente para me acompanhar e que me ajudava. Nunca tive respostas, ou seja, eu sou pessoa que não gosta muito de decidir. Apesar de, em contextos de trabalho, assim, eu sou de resposta rápida, mas coisas pessoais eu sou mais de procrastinar e felizmente e infelizmente na altura fizeram-me aprender sozinha nestes contextos e deixar-me um bocadinho sofrer para crescer nesse sentido. Eu, por exemplo, demorei 2 anos a tirar a carta de condução porque não queria marcar o exame, porque diziam, marca quando quiseres, e eu não marcava. Porque não querias. Porque não queria, porque, ok, depois começo a estudar, não começava a estudar, então não marcava, e nunca me obrigaram, eu nunca tive, por exemplo, eu tinha um núcleo forte que me incentivava, tens um carro, bora. Nunca tive quem dissesse, vais marcar para este dia. Não, tu fazes as tuas escolhas. Mas ao mesmo tempo que me davam essa liberdade, estavam ao pé de mim. Portanto, foi uma pessoa que cresceu muito apaparicada, tem muita gente próxima que sempre ajudou a seguir em frente, e acho que tive muita sorte. Eu acho que tive uma infância muito normal e uma adolescência muito normal. Andava metida em coisinhas. Eu nunca tive um hobby, certo? Ok, eu toquei guitarra, eu era fotografia, joguei futsal, fiz sprint, fiz um bocadinho de tudo. Pronto, nunca me dediquei assim a nada, mas fui passando por várias experiências, eu acho que normais e boas nesse sentido. Portanto, e foi, tu cresces nesse núcleo familiar e com esse apoio todo que sempre te deram, que te deu efetivamente liberdade e que te trouxe esse sentido aventureiro do ok, eu agora já afinal já não quero psicologia, eu agora quero ir arriscar nos aviões, agora já não quero aviões e não sei o que é que eu vou fazer, mas não é isto que eu quero. Sim. Foi com essa rede de apoio que tu conseguiste efetivamente passar por estes processos todos a nível profissional? Sim, bons e maus. Sim. Houve processos que foram bons e que, ok, tem cuidado, mas vai. Houve processos muito maus em que estamos a falar de eu chorar por não saber o que é que vou fazer da vida e não tenho jeito para nada. Pronto, e já tinhas que idade, mais ou menos nessa altura? Aqui já estamos a falar dos 20. Os 20 eu digo que foram muito bons e péssimos ao mesmo tempo. Efetivamente nós temos sempre um problema que é, tu vês toda a gente depois muito decidida e a seguir aquilo que quer na área que quer. Exatamente. E tu parece que ficas meio tipo, e eu não sei bem o que é que eu quero fazer. Eu passei a minha adolescência era muito, eu sou muito independente, sempre fui. Eu na adolescência passei sempre, vou para fora, eu vou fazer isto, eu já tinha os planos todos. Mas depois quando começa a chegar, nunca é bem aquilo que tu pensas e depois a pessoa vai adiante, lá está o procrastinar, nesse sentido, e vais fazendo, eu sou mais de passinhos pequeninos. Pronto, penso em grande, mas vou fazendo passinhos pequeninos. É assim. E sempre tive essa ajuda e esse incentivo e depois quando precisei muito de um puxão e bora,
não vais ficar aqui, não vais ficar parado, não vais ficar a chorar na cama o dia todo, também estiveram lá nesse sentido. E é esse suporte que eu considero muito importante na minha vida e foi o que também me permitiu crescer, foi do género, tu vais aprender com isto, que era algo que eu não ia, olhando para trás, sim, eu aprendi com a dor, neste caso, situações mais complicadas, porque me disseram que tu vais, e nós estamos aqui, vais conseguir. Pessoas que me enviavam títulos, olha isto, tu és boa nisto, porque é que não fazes esta área, ou porque é que não continuas a estudar, ou davam-me ideias sem me forçar o caminho para me permitir crescer mesmo quando eu estou bloqueada, que tive um bloqueio muito grande ali a meio, e lançaram-me para a frente. Porque tu nunca chegaste a acabar o curso de Psicologia? Eu acabei a licenciatura, mas em Psicologia não chega. Sim. Eu não posso praticar a Psicologia, eu tinha que ter um mestrado e foi na altura que eu desisti para largar, para mudar de área. Ok. E já percebemos como é que surge esta ida para a aviação, como é que surge esta saída da aviação e que foi efetivamente um momento conturbado da tua vida. Sim. Mas como é que surge a tua vinda para o FIT10? Então, depois da saída do controle, do controle de tráfego aéreo, que foi o momento em que eu não sabia o que é que havia de fazer, em que eu estava mesmo com aquela crise de meia-idade, como eu gosto de dizer, porque foi por volta dos 25, portanto nem é meia-idade, é um quarto de idade, crise de um quarto de idade, pronto, o que é que eu vou fazer da vida? Prendi-me ao mais perto, portanto eu ainda estive na aviação mais algum tempo, eu trabalhei no aeroporto Humberto Delgado há algum tempo no chão, fiz embarques, fiz check-ins, trabalhava para o handling deles na altura, porque já conhecia a linguagem, já conhecia os ritmos, já conhecia os turnos, era o que me era familiar. É o chamado hospedeira de terra? Exato, sim, sim, pronto, tem outra sigla, mas não vale a pena puxar palavras em inglês. Para as pessoas que não percebem muito o assunto, este é o mais fácil. Já fui a mazinha que não permitiu embarques, em que tirou bagagem, há muita gente por aí que não há de gostar de mim, que sabe lembrar da minha cara, infelizmente. Que também foi um período bom, foi a minha recuperação, o que é que eu vou aprender com o que tinha de bom e de mau. Foi a minha recuperação em utilizar os conhecimentos e a rápida resposta e as melhores gestão de stress que tive que aprender, vamos aplicar aqui. Foi ali a transição. Às tantas eu pensei, não é para mim, não é isto que eu quero, o que é que eu gosto de fazer? E aí virei-me um bocadinho para o mais simples, eu acho, e foi um caminho que se calhar nem toda a gente concordou à minha volta, porque eu voltei para trás. Eu vou para uma loja, o que é que eu gosto? Eu gosto de livros, vou tentar uma livraria. Eu precisava dar um passo para trás para respirar fundo, porque eu estava a um ritmo que eu senti que não ia aguentar. Nem toda a gente apoiou este passo, que se calhar para muitos era muito para trás, e comecei a ver os meus hobbies, e na altura era ao ginásio, eu ia ao ginásio religiosamente, todos os dias fosse preciso, e eu sempre andei em ginásios mais familiares. Eu conhecia as pessoas que trabalhavam lá, era um incentivo extra, eu gostava deles, portanto era uma segunda casa, porque era onde eu libertava o meu stress também. Era onde te sentias bem, no fundo. Exatamente. E uma prima minha na altura trabalhava na área e começámos a falar e ela até me falou, então mas porquê é que não tentas? Eu não vou para PT, não tenho jeito, não quero. Não vou para professoras, não quero. Uma recepção. Dá o exemplo de X, porque conhecíamos quem fizesse na altura e eu, porque não? Andava a ver coisas na área e até foi essa prima que me enviou o link do Instagram do FIT10, estamos a recrutar. E eu pensei, eu já andava a enviar currículos há uns 3 meses, aquela altura em que ninguém te chama, já estás assim um bocadinho preocupada, porque eu não tinha nada, eu estava desempregada, eu escolhi sair mesmo, porque não me estava a fazer bem. Consegui e tive a segurança desses tempos de não estar a fazer nada, o que nem toda a gente tem. Consegue, foi um privilégio que eu pude ter para respirar fundo. Concorri para o FIT10 e recebi uma chamada, neste caso da Jéssica. Estavas super decidida já nessa altura da tua vida que isto se calhar podia ser um futuro e podia ser por aqui? Não. Eu não sabia, eu só, eu gosto disto, e é uma coisa que se tu perguntares ao staff, já toda a gente disse, porque eu digo isto abertamente, eu vim para aqui achar que tinha a dizer olá e adeus às pessoas. Pronto. Recepcionista, eu estou ali, digo olá, digo adeus, isso eu tenho jeito, eu gosto do ambiente de ginásio, portanto, eu sabia que se entrasse ali alguém envergonhado e que
que não estivesse à vontade, mas que precisa de treinar. Eu sei que estava à vontade para dar uma conversa honesta, porque eu estive nesse lugar. Portanto, é um mundo que eu gosto de incentivar as pessoas e estava pronta para isso, mas eu pensava que ia dizer, olá, adeus. Eu gostava que ia fazer um fit test e eu por isso tinha jeito e vim fazer, mas não, nunca pensei, não sabia para o que vinha, eu não conhecia a empresa, a minha prima conhecia porque seguia nas redes sociais e disse, é malta jovem, mas eu não fazia ideia. Eu vim de uma experiência empresarial que não foi boa, não recomendo, não gostei. E vim para uma coisa que eu não sabia como é que se chama um ginásio, eu sabia utilizar um ginásio. Sim, mas nunca o lado de trás. Exatamente, mas rapidamente aqui dentro eu percebi, ok, eu gosto disto. E mesmo com muito trabalho que eu não estava à espera e mesmo de ter, sendo não é? só dizer olá e adeus às Exatamente, pessoas. exatamente, eu gostei muito e rapidamente, ou seja, não te digo que entrei para aqui a achar eu vou ficar aqui, mas rapidamente percebi, ok, eu gosto disto e se calhar tinha familiares meus a pensar, então mas não vais estudar, não vais fazer isto, não vais... Não é uma frase certa, mas ter um trabalho a sério, não vais evoluir e eu, sim, mas eu quero evoluir aqui. E rapidamente a resposta passou a ser essa, sim. E conseguiste? E consegui. Porque efetivamente começaste na recepção, como toda a gente sabe, e agora és coordenadora do departamento comercial, portanto conseguiste efetivamente evoluir e há essa possibilidade de... Sim. E rapidamente, eu acho que, lá está, foi um choque, eu passei de uma experiência para outra completamente diferente. Pessoas muito receptivas, uma comunicação muito aberta e uma entreajuda muito grande. Então senti-me muito à vontade aqui, um cantinho novo, dei-me bem com os colegas ajudam muito também nesta parte e fui-me ambientando e fui fazendo o meu trabalho. Eu acho que não fui ninguém diferente aqui de quem já era, pronto, eu gosto de ter as coisas feitas, eu gosto de andar à frente e de planear à frente, que acho que foram coisas que depois também gostaram de ver, não é? Portanto, eu só mostrei quem era e a experiência que eu trouxe de trás, aquele ritmo alucinante aqui não se aplica, mas ao mesmo tempo eu gosto de aplicar à mesma, vamos ter tudo feito para conseguir planear à frente e andar sempre nesse ciclo assim. Aqui acontece muita coisa rápida, há muita coisa que muda muito rápido e tu tens que conseguir responder bem. E se calhar eu estou a tremer toda por dentro e estou tipo a gritar, os meus bonequinhos aqui estão todos divertidamente, estão todos aos berros e tipo aos saltos, mas eu estou assim. Mas isso se calhar também traz uma base forte do teu curso de Psicologia. Também. E também a aplicas, se calhar, aqui. Sim. E da curiosidade constante. Eu mesmo tendo terminado o curso, que eu recomendo muito, eu gostei muito, e não sei se um dia voltarei a estudar a sério, mas eu continuo a estudar por fora, ou seja, continuo a procurar esse conhecimento. Cultivas essa... Sim, e a aplicá-lo sempre à área em que estou. Eu na aviação eu não fiz atendimento ao público, eu fiz o curso porque eu gosto de interagir com pessoas, mas na verdade depois dediquei-me a interagir com o rádio. Eu falava com pessoas, mas através de uma máquina, e eu ajudava dando indicações certas, eu não perguntava ao piloto como é que ele estava naquele dia, eu dizia que ele tinha que ir naquela direção e acabou. Depois, quando passei para o apoio ao cliente, é todo o mundo à parte. Pronto, e aí é que eu apliquei mesmo a psicologia e foi muito bom conhecer as pessoas e chegar alguém muito zangado à tua frente e tu saberes, se calhar, como responder de forma a não piorar e como contornar. Portanto, se calhar aqui também me ajudou muito. Juntei um bocadinho de todas as Martas anteriores e tentei procurar sempre o melhor de cada uma delas para trazer para aqui e crescer. Pronto, e resultou. E o que é que tu mais gostas e levas do teu dia-a-dia aqui, no Fit Test? No ginásio, com as pessoas? A energia, ok? Momentos bons e momentos maus não há todos os dias, mas a energia está sempre cá. E o saber que estamos numa área de bem-estar e de saúde e tu vês todos os dias no Fit Test pessoas que saem daqui melhor do que entraram. E isso é muito bom. Tu vens, descarregas, que é o que eu sinto que o ginásio pode trazer, para além da saúde física, muito mental. E é muito bom ver isso, não só na cara, mas no olhar das pessoas. E muitas vezes, se calhar, entram e não sorriem, no final já vão a sorrir para ti. E isso é muito bom, e isso é muito gratificante. O que é que tu gostavas que te tivessem dito sobre trabalhar num ginásio, sobre ser coordenadora do departamento comercial, que não te disseram e tu gostavas que te tivessem dito? Muita coisa, não é? Mas especialmente da coordenação, que há muitos altos e baixos e que temos que gerir muito bem as expectativas, porque
fui progredindo e vindo da área da recepção, não é? E na recepção é muito focado naquilo e não estava tão bem dentro dos números e do planeamento que há, se calhar para a frente. Temos que olhar sempre em todas as direções. Temos que olhar para a frente, para trás, temos que refletir para daqui a 2 meses. Sim. Então foi aquele salto que não era não ter... A comunicação aqui sempre foi muito boa, mas é mais o não saber que era Sim, era o a Marta de há uns meses atrás gostava de ter sabido antes de ter dado este passo. Sim, porque às vezes és apanhada desprevenida quando tens 50, não 50, vá, mas de repente tens 10 perguntas para responder e é tipo, ok, eu tenho mesmo que pensar nisto. Nunca tinha pensado nisto, há muita coisa que é feita que tu nem pensas, pronto, porque estás ali, é tudo muito mecânico, pedem-te as tarefas e tu fazes, não vês os resultados e de repente estás a olhar para os resultados e não tanto na execução. É uma mudança boa nesse sentido, porque começas a ver tudo no geral. E não só o ginásio, a empresa, e começas mesmo a olhar até para o staff de outra maneira. Não má, porque são staff e são pessoas com quem tu falas e estão lá para ti, tens relações já com eles, mas começas a olhar para tudo de outra maneira. O que é que tens outra perspectiva. Sim. Um olhar um bocadinho mais, eles são pessoas e é uma empresa que foca muito ok, isto são pessoas, mas também são peças que fazem isto tudo funcionar e o que é que a peça traz ou retira. Portanto, esse olhar mais... Não quero dizer empresarial, mas não é empresarial que é verdadeiro. Um olhar mais exterior, ok? Não tanto no sentido de companheiro, mas um olhar mais exterior, que é muito bom, é muito giro. Sabíamos que um dos teus desejos é o teu sucesso profissional. Ok. Podemos considerá-lo num bom caminho? Considero que sim. Sabes que eu antes não dizia que tinha ambições profissionais. Eu nunca achei que tivesse. Muito honestamente, eu sempre fui de família. Eu quero ter uma família, nasci em família. Aos 30, se me perguntasse há uns anos atrás, eu já estaria com família, ia me dedicar a isso. E de repente, com as mudanças que houve e o falhar custava-me tanto que me fez perceber que sim, eu quero ter o meu caminho. Eu quero criar o meu caminho e refletir que sim, eu tenho essa ambição de suceder, não é suceder, de ter sucesso, sim. de crescer e de evoluir e ser a Marta, não numa carreira, vá. Carreira é uma palavra forte, não é? Mas com um percurso profissional estável. Sim, exatamente. E com uma posição vincada, que foi o que eu durante muito tempo achei que não ia ter. Que achaste que nos outros sítios não acreditavam em ti? Sim. E eu não acreditava em mim também. Pronto, ao início começou assim, eu não acreditava em mim e daí eu achar que se calhar não tinha sequer ambições, porque eu própria não acreditava que ia chegar lá. E depois passou para eu tentar e dar tudo de mim e achar que era só mais uma. Pronto, e que não tinha o suficiente e ao mesmo tempo que não tinha o suficiente não sabia o que era isso que faltava. Achava que não tinha o suficiente, não era a pessoa para crescer e para chegar, fosse onde fosse, eu não tinha um ideal, porque ainda não tinha encontrado o meu espacinho, aquilo que eu dissesse, ok, eu estou aqui, eu quero ser isto para passar para aquilo. Portanto, quando eu entrei aqui, pouco tempo depois fiz uma reunião e me perguntaram onde é que vês daqui a 5 anos, eu disse, eu não planeio para o futuro. Eu não faço planos, porque era a visão que eu tinha na altura. Não tinha confiança e tinha medo de, ok, eu quero ser isto e não passar de onde estava. Mas eu quero crescer muito e quero ser a Marta não é um título específico, mas a Marta que é esta pessoa dentro desta empresa. E aqui sempre senti isto. Mesmo quando estava ali, mesmo quando comecei na recepção, ok, és a Marta, recepcionista, que faz isto. Portanto, eu sempre tive um encargo e sempre me foi dada uma responsabilidade e uma importância. Tu nunca sentes que eras só mais uma. Daí, rapidamente, eu pensar, ok, eu vou encontrar o meu caminho aqui. Porque só precisavas que alguém acreditasse em ti. Sim. Exato. E a Marta que estavas aqui sentada à frente, acredita nela? Acredita. Não a 100%, ok? É um processo, é um trabalho. Pensa muito. A Marta tem algo... Eu sou muito ansiosa, eu sou neurótica, também um pouquinho. Então eu penso demasiado sobre as coisas. E quanto mais pensas, pior é. Mas sim, eu já sei quem sou, já sei o que é que consigo fazer e já acredito. Se tu me disseres, ok, experimenta fazer isto, estar aqui,
ok, eu se fosse outra eu ia arranjar, há uns anos atrás, eu ia arranjar uma desculpa e fiquei doente, eu não consegui. E agora estou nervosa, ainda estou a falar, estou nervosa, mas já consigo ter a segurança de, ok, vais falar. E ali atrás, ok, Marta, vais fazer esta tarefa, ok, é uma coisa nova, eu vou dar tudo e eu vou conseguir. Eu acho que neste momento não tenho vergonha se não conseguir chegar lá rápido. Ok? Eu tive vergonha de se calhar o meu crescimento não acompanhar o crescimento dos outros antes, mas o teu crescimento é o teu. E eu sei que o meu é o meu e se tiver uma velocidade alta está, eu vou tentar cumprir. Se tiver uma velocidade baixa, eu vou continuar a dar o litro para continuar a crescer lentamente, porque lentamente também chegamos lá. Ok. E já mencionaste no início que a área do desporto sempre esteve presente na tua vida, porque não sempre presente, Sim. mas começou a estar presente numa altura da tua vida, fizeste alguns desportos, como já mencionaste. Já percebi que não foi uma área que sempre te fascinou, porque a tua cara agora revelou tudo. Como é que foi este teu processo, nesta entrada, nesta área desportiva? Como é que encontraste um escape no desporto? Ok. Eu em miúda fiz alguns desportos, mas depois parei. Ok? Parei, vida sedentária, eu precisei de não foi tanto o desporto, ok? Eu tive aqui todo um contexto. Eu tinha uma obesidade extrema, ok? Eu tive que fazer uma perda de peso muito grande, eu perdi quase 40 quilos, ok? E mesmo assim, a minha entrada para o mundo de ginásio e desporto já se deu ali perto dos 20 anos e foi por obrigação ao início. Eu não queria, eu comecei a perder peso só com nutrição e para mim bastava, porque eu gostava de estar em casa ao computador a ver televisão, ponto, era o que eu gostava de fazer. Até que fui puxada e não, vamos fazer isto, tu vais gostar, e no espaço de um ano eu já não vivia sem o ginásio. Ok? Portanto, eu fui um bocadinho empurrada para este mundo por obrigação, mas foi a melhor obrigação que já me obrigaram a ter. Obrigaram, pronto. Enfim, peço desculpa a redundância. Porque eu não queria, toda a minha família já estava no ginásio, eu continuava a dizer que não, eu via-os e via já esta diferença, que eles iam chateados e voltavam muito mais aliviados, mas eu não queria. Eu estava bem no meu cantinho, para mim foi também muito sair da caixa e um salto grande. Porque eu, quando perdi muito peso, ganhei muitas inseguranças e então o expor-me perante várias pessoas assustava-me. Por isso é que quando entra alguém neste ginásio, ainda há pouco tempo tive uma conversa com uma pessoa que diz: eu tenho vergonha. Não tenhas, por favor. Vai, porque só te vai fazer bem. E então comecei no ginásio, adorei, só fazia ginásio, não tinha de aulas de grupo, portanto eu fazia todas as aulas de grupo. E depois apareceu a corrida na minha vida também. Foi numa altura em que eu me estava a desafiar, então ok, vamos começar a correr. Marquei uma corrida de 15 km e comecei a correr, tinha que começar porque já estava pago. E essa história da corrida é muito interessante, porque tu és uma pessoa que gosta efetivamente muito de correr. Sim. E gosta muito de ir a maratonas e fazer caminhadas e tudo tem a ver com esta parte. Partilha desta paixão com o teu pai e desafiam-se muito um ao outro. Foi ele que me trouxe esta paixão também. Mas eu ouvi dizer que a tua primeira corrida, tu juraste a pé juntos que nunca mais ias fazer outra. E que ia ser a primeira e a tua última corrida. Sim. E corta para as mais 30 que se calhar já fizeste. Exatamente, foi a tal dos 15 km, eu inscrevi-me sem correr sequer 2 km, eu não corria, eu só fazia ginásio, só fazia aulas de grupo. Inscrevi-me porque eu tenho que ter a meta, ok? Eu tenho que ter, porque senão procrastinação volta sempre à minha vida, ataca sempre, eu tento contrariá-la, mas sei que ela chega. Então eu marquei a corrida, eu marquei os 15 km e agora treinas, agora tens que treinar. O meu pai já corria, pedi-lhe todas as dicas que conseguia, pronto, eu comecei sozinha, eu não tive o começo ideal, porque eu tirei treinos online, que não se deve fazer, e seguia o que eu queria fazer o que ele fazia, então imitava o que ele fazia, só que ele já estava a correr maratonas, 42 km, e eu estava a tentar correr 5. Mas foi um mundo que eu me apaixonei, porque me trouxe, porque alinhou-se ali muita coisa que eu gosto, que é ter um calendário organizado. Eu tinha que correr aqueles dias, eu tinha aquelas distâncias, eu ia correr àquela hora, portanto juntou-se ali uma série de coisas que se tornou terapia para mim, e que acumulou na primeira corrida, que me correu horrivelmente mal, eu não estava totalmente pronta, lá está, os treinos não foram passados para um profissional. Juraste mesmo para nunca mais, foi eu acabei a corrida, os meus ténis eram cinzentos, estavam vermelhos, porque os ténis não foram bem comprados, eram os ténis que me arruinaram
tive lesões, eu acabei a corrida, eu fiz a corrida acompanhada por um amigo que eu disse, vai-te embora porque eu não vou conseguir acabar a meio da corrida, e fui ao meu ritmozinho de tartaruguinha, não parei, foi a única coisa que eu não fiz, eu via pessoas a parar e eu queria parar, mas eu pensei, se eu paro eu já não vou chegar ao fim, portanto é esse desafio que depois olhando para trás é o que eu gosto. Mas eu acabei, olhei para baixo, tinha os ténis em sangue, fui para a tenda médica e disse, não, nunca mais, acabou, isto não é para mim. Aquele sentimento de querer vomitar, por estar a terminar e eu dei muito, não estava pronta para aquilo. Claro. Mas depois, em conversas, vamos a isto, e ter pessoas à minha volta, eu estava no ginásio, eu falava com profissionais, tu consegues, tu tens é que treinar bem. Então, ok, mas pensei 2 vezes e outra vez levada pelo pai, começou... E qual é que foi a maior corrida que já fizeste? A maior corrida que eu já fiz há de ter sido um trail. Porque eu primeiro fui para a estrada, depois fui para a trail. Que ficaste em terceiro lugar. Que fiquei em terceiro lugar, foi o meu primeiro Ou trail. seja, tu não gostas, vais, mas quando vais comprometes-te e dás tudo. Humildade à parte, eu era nova e era mulher. O mundo do trail não tem muitas mulheres, especialmente mulheres mais novas. Eu não sei que idade é que tinha, porque já não me lembro em que ano é que foi. Eu tenho ali, muito dos meus 20 é tipo um aglomerar de anos e de experiências que eu, por ser boa e por ser mau, perdi-me na maionese, não sei onde é que ando. Portanto, acho que foi ali em 2019. Ok. Foi o trail de Palmela. Eu demorei 3 horas e tal, eu estava arruinadíssima, foi o meu primeiro trail, eu estava muito cansada e fomos só embora. Eu terminei, passado 3 horas e fui embora. Depois vou ver a classificação no dia seguinte e fiz um terceiro lugar. E já não me deram o troféu porque tinhas que ir no dia recolher o troféu e eles não podiam. Marta! Só tenho o diploma e não tenho o único troféu que podia ter ganho. É assim, mas foi o primeiro e era uma altura que eu estava a começar e então pronto, aí ok, eu sou de trails, não é? Vamos correr trails. E então andava no meio das florestas aí a cortar-me toda e... Que bom. Sim, é muito giro. E qual é que é o sentimento que a corrida te traz? Eu corro na força do ódio. Ok? É muito aquilo de eu dizer que liberto tudo. Ou seja, eu estou cansada. Eu passado 2 km já estou a reclamar. Ok? E muitas vezes é do género, eu não consigo mais. Mas continuas. Mas continuo, eu já cheguei, tipo, eu não consigo mais. E dizem, mas estás aí mais rápido. Pronto. Eu corro muito na força do ódio porque eu liberto, acabo por, tipo, estou muito tensa. Mas com o passar o início é sempre o pior, quando começas a correr uma distância longa, por exemplo, os primeiros quilómetros de habituação é onde eu liberto tudo, é onde eu liberto a raiva e eu odeio isto, odeio aquilo, eu não quero estar aqui, mas obriga-me a continuar. A corrida para mim também é um desafio mental contra mim mesma de tu consegues, e todos os dias é um bocadinho isto, tens corridas boas, tens corridas más. Sim. E nas más tu consegues, tu já fizeste isto antes e depois trazes isto muito para a vida cá fora. E para mim a corrida é muito isso, é o refletir, porque tens muito tempo só contigo. Eu não corro de fones, eu não gosto de correr a ouvir música, porque aproveito para mim. Eu estou quase a falar comigo mesma, não vou falar sozinha, não consigo falar muito, podia, mas cansa muito. Pois, eu não consigo, eu às vezes corro com pessoas que passam o tempo todo a falar, eu gostava, mas eu não tenho energia para isso. Eu vou correr. Mas sim, e é muito bom e às vezes, agora por exemplo não tenho corrido tanto, mas sinto saudades de estar ali uma hora ou meia horinha sozinha comigo mesma. Aliás, se for preciso estou às voltas no mesmo sítio, mas estou comigo. E é o meu período de refletir e libertar, e é terapia. E além dessa terapia que tu fazes, e desse ser se calhar um hobby que não fazes com tanta frequência, mas que está presente na tua vida, consideras-te uma pessoa de hábitos? Sim. Tens alguns que nos possas 100%. Dizer? Coisas simples. Agora já não, porque a dinâmica alterou, mas isso é um exemplo muito específico aqui de Corroios. Eu estacionava o meu carro sempre no mesmo sítio. Porque se não estacionasse já não ia correr bem. Sim, okay. Começamos por aí. Eu sou muito assim, eu tenho que acordar, não sou, já fui a esse ponto, eu tinha que acordar a esta hora, eu tinha que me deitar a esta hora. Eu sou tão de hábitos que às vezes pode ser mau para mim. Eu gosto de ter o dia planeado. Tive que aprender que as coisas nem sempre correm como nós queremos e que imprevistos acontecem. Claro. Eu crio a minha rotina e facilmente, sendo o que quero, facilmente eu crio aquilo. E para mim mudar as coisas... Eu gosto de mudança e o meu gabinete é demonstração disso. Já claramente. Toda a gente viu o meu gabinete de 1000 formas, mas ao mesmo tempo
mostra que se calhar o hábito para mim não está a resultar. É que é assim, eu preciso de questionar isto porque eu fiquei incrédula. A primeira já sabia, porque já tínhamos tido esta conversa. Ok. Mas há aqui umas que eu fiquei mesmo... Ai. Inquietou-me, sabes? Primeiro é, tu dormes de meias, senão não dormes. Sempre, verão. Verão, calor, 30 Tipo, as graus. meias não te fogem do pé. Não, Não consegues dormir se não dormires de meias. não consigo dormir se não dormir mais. Tens de estar com a televisão sempre ligada, só, nem que seja só para dar barulho. Neste momento já não, porque fui Ok. obrigada, mudei de casa e fui obrigada porque não tínhamos onde meter a televisão, mas era religioso para mim. Era a minha rotina, lá está, hábito. Era a minha rotina de noite, eu estava a ler, E tinhas a televisão. e tinha a televisão para ter não era o som, porque eu tenho a televisão sempre sem som à noite. Era a luz de Era a presença. luz de presença e o movimento ali perto. Esta inquietou-me bastante, que é, tu dormes com a cabeça tapada, Marta. Sempre. No verão, ou no inverno, no verão as pessoas às vezes nem dormem tapadas, e tu dormes com a cabeça tapada. Sim, mais especificamente a orelha. Porquê? Tem que estar tapada. Isto começou com um pequeno Esta trauma inquietou-me muito, meu. vou-te Sim, dizer. sim, é sempre traumas de infância, diz a pessoa de psicologia. Com um facto inquieto, eu nunca gostei muito de aranhas. Já tive um trauma bastante grande com aranhas. E o meu paizinho, Sr. Machado, seu nome, contou-me que as aranhas entram pelos ouvidos. Pronto, Ah, enquanto que bom, dormes. obrigada, Pronto, Sr. um Machado. facto bom para quem está a ouvir isto e quem não gostar de aranhas, peço desculpa. E ele disse-me isto em muito miúdo e eu comecei a tapar. Tenho a sensação que há muita gente que hoje vai dormir com a orelha tapada. Pronto, exatamente, e disse, protejam-se. E eu cheguei ao ponto, e isto acontece no verão, eu posso estar toda destapada, mas o lençol está na cabeça. É hábito, é como Tipo, não abafas? Não, ficas abafada? não, agora tem que ser mesmo a cabeça toda porque criei o hábito. É meias e cabeça. Que horror, Marta! Isto é ridículo. Eu sou ridícula, mas é o quê? E tomas banho com água demasiado quente. Ai, Qual é a sim. necessidade? Só faz mal ao cabelo, eu sei. No verão também? No verão também. Não sais lá tipo a morrer de calor? Sai. É tipo tomar banho e estar a transpirar. Sim. A pele toda vermelha, sempre. Porquê? Eu gosto muito de água quentinha, gosto muito do meu spazinho. Ai, eu não aguento. É hábitos. A minha água fria aflige-me. E estou pior. E água morna, temperatura média? É fria. Pois, para quem toma banho com água a escaldar, claro que isso é Exatamente. frio. Estamos a falar ali nos 40 graus médio. Mas isso não é saudável. Pois não, eu sei que só faz mal. Mas imagina, ao fim do dia. No verão não consigo quentinho. imaginar. No inverno dou de Porque é barato. muito aconchegante. Para mim a água quente é muito aconchegante. O frio é muito bom da água e em certos específicos é muito traumatizante. E o quentinho da água é tipo aquele abracinho bom. Eu gosto de estar quente, já se percebeu, não é? Temos Já. aqui todos um... Achas-te uma pessoa de sorte? Acho. Hoje acho. Porquê? Porque olhando para trás acho que tenho muita coisa que muita gente gostava de ter e vamos simplificar, vamos a falar aqui, porque eu já falei, um núcleo, uma família unida, tenho amigos que são próximos e que sei que estão lá para mim, e também me sinto sortuda, sei que a sorte se constrói também, mas também me sinto sortuda de onde estou hoje em dia profissionalmente e mesmo com a minha vida. Sinto que as coisas se alinharam de uma maneira que se calhar eu contrapus ali ao início e lutei contra elas, mas que se alinharam e que o destino me levou para onde estou hoje e estou bem. Se tivesse a possibilidade de ligar à Marta de há 10 anos atrás, o que é que lhe dirias? Há 10 anos atrás. Não sofras tanto. Que é um bocado aberto, não é? Mas É um bocado. Mas quem ouviu a história toda até então... sim. Não te enterres tanto no sofrimento. Pronto, é muito por aí. Esta Marta de agora está mais... Respira mais fundo. Okay. Eu antes era... E ainda tenho tendências assim pessimistas. Toda a gente tem. Pronto, mas tu tens que aprender a contrariar e eu antes não contrariava. E se eu estava mal, estava mesmo muito mal e nem tudo o que parece o fim do mundo é o fim do mundo. Às vezes temos só que respirar fundo. Então podes respirar fundo, Marta, já acabou.